Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje o nosso entrevistado ele é muito especial porque vai tratar de um tema que vai nos ajudar a desmistificar muita coisa. Eu estou falando da esquizofrenia. Para conversar conosco sobre isso, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o Dr. Werley Pérez, ele que é médico da família, pós-graduado em psiquiatria e trabalha com esse tema desde 2005, é isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Dr. Werley. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão nos vendo pelas redes sociais, todos os canais, né? Que também tem YouTube e todos os canais aí, tá todo mundo. E não dá para falar bom dia, boa tarde, boa noite, que qualquer hora a pessoa pode ver. Então, é isso mesmo. Um bom dia para todos. Olá todo mundo, seja todo mundo muito bem-vindo aqui. Eu vou aproveitar essa deixa e já pedir para você, meus amigos, já de cara, se inscrever aqui no nosso canal e acionar o sininho, para que você seja sempre alertado toda vez que a gente tiver um tema interessante, um entrevistado dos bons, como é o caso aqui do Dr. Werley, para a gente falar um pouquinho sobre isso. São muitos anos aí de experiência, o senhor que atuou ali em um dos principais hospitais psiquiátricos aqui de Cuiabá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa doença. A gente percebe que as pessoas banalizaram um pouquinho e sempre se fala da esquizofrenia até de uma forma pejorativa. Eu gostaria que o senhor falasse a gravidade dessa doença e o cuidado que a gente precisa ter com ela, Dr. Werley. A esquizofrenia é um termo que às vezes a pessoa usa de forma assim, não só pejorativa, mas qualquer coisa que ela acha diferente, fala, fulano é esquizofrênico, essa situação é esquizofrênica, né? Sim. Mas, na verdade, a esquizofrenia é uma das maiores patologias psicóticas, é a maior patologia psicótica. O que é uma psicose? É a quebra da realidade. É o indivíduo que sai da realidade que ele se encontra. Então ele como se criasse um mundo paralelo, uma realidade paralela. E nem todo mundo que tem delírio ou alucinação, ele tem uma psicose. Então assim, porque algumas coisas, vou dar um exemplo, nem todo mundo que delirou, que teve alucinação, ele pode ser considerado como psicótico. Então, vamos dar um exemplo? Quem usa o chá em determinadas religiões, ele tem alucinação. Naquele momento, eu não posso dizer que ele é um psicótico. O chá de Santo Daime, por exemplo. Por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo. Algumas medicações e algumas outras patologias clínicas podem causar o quê? Alucinação ou delírio. Alguns remédios bobos, como remédio para relaxante muscular, em idoso pode provocar delírio. Algumas doenças clínicas também podem provocar delírio. Tumores cerebrais podem provocar delírio e alucinação. Então, ver uma pessoa em quadro de delírio e alucinação, não necessariamente essa pessoa está com o quê? Com um quadro de esquizofrenia. Ela pode estar com episódio psicótico, mas não necessariamente se enquadra como esquizofrenia. A esquizofrenia, a pessoa começa a criar um mundo paralelo. Então, assim, dentro da esquizofrenia é muito comum a gente ter pacientes com quadro de delírio e alucinação. O que é isso? O paciente com delírio, ele começa a criar um mundo dele. Vamos dar um exemplo? Eu vejo você conversando com outra pessoa. A partir daquilo ali, eu imagino e acredito que você e aquela pessoa estão confabulando contra mim. Em cima daquilo eu tenho certeza e começo a criar situações dentro da própria cabeça, imaginando que vocês irão fazer alguma coisa contra mim. Isso é um delírio. A alucinação ela pode variar desde uma alucinação auditiva, que a pessoa escuta uma voz falando na cabeça dela, e muitas vezes o paciente esquizofrênico até tenta tampar o ouvido para não ouvir a voz, que não vai resolver nada, porque é o cérebro que produz a voz. Então, esse é um tipo de alucinação diferente do delírio. E pode também ver coisas. Isso é uma alucinação visual. E também a alucinação de senso-percepção. Ou seja, ele é como se, às vezes, a pessoa tem uma alucinação tão importante que ele consegue palpar o que não existe.
E, doutor Werley, veja como essa situação ela é complexa e como essa patologia ela é de fato complexa. Porque daí, ao mesmo tempo que o senhor diz assim, olha, a gente tem que saber diferenciar, porque nem todo mundo que tem esses sintomas ou que apresenta essas características tem esquizofrenia. Porém, veja se nós entendemos da forma correta, porém, o esquizofrênico pode ter todas essas situações. Exatamente. O que diferencia isso? É o tempo, a história dessa pessoa, desse paciente. Então eu tenho que colher história, que muitas vezes um paciente, vou dar um exemplo, se na família tem história de esquizofrenia, a chance de um indivíduo com esses sintomas ter esquizofrenia já é grande. O fator genético. O fator genético é muito. Não quer dizer que é o fator determinante. Mas contribui. Contribui. Outra coisa muito importante que eu acho que isso vale a pena reforçar. Pessoas que têm genética e que usam algumas drogas alucinógenas, vou dar um exemplo delas, o próprio chá, ou a maconha, que difundida aí, que é uma droga inócua, que isso é uma grande mentira. A maconha é uma das drogas alucinógenas que mais está relacionada com o primeiro surto em esquizofrenia. Olha isso, gente, prestem atenção. Por quê? Por conta do potencial alucinógeno dela. O que acontece? Às vezes... Não é inofensiva como as pessoas Não, falam. isso é lenda. É um tema que tem que ser muito cuidado. Ah, mas tem o canabidiol. Vamos lá, alto lá, cara pálida. Canabidiol é um substrato da maconha que não causa alucinação. Diferente do THC. Dentro da maconha nós temos dois substratos. O THC tem vários, mas vamos colocar assim. O THC e o canabidiol. O THC é o que causa a alucinação. O canabidiol é o que causa, é o que a gente usa, por exemplo, que é usado. Que pode trazer benefício para a medicina. Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo que eu gosto de dar um exemplo paralelo. Por favor. Tem um remédio que a gente utiliza para hipertensão. Se não me engano, é o captopril. Sim. Ele é derivado, acho que é o captopril, sim, derivado de veneno de cobra. Mas ninguém anda com a cobra no bolso para ser picado quando a pressão está alta. Concorda comigo? Ele usa o captopril, por quê? Porque é um derivado daquele veneno. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro de uma droga que ela pode ser ilícita, existe o potencial de saúde. Estou falando do canabidiol dentro tirado da maconha, dentro da medicina. Não estou falando da droga maconha usada, fumada, até comida. Essa droga in natura, utilizada, ela tem um potencial alucinógeno, inclusive ela é um alucinógeno, e pode desencadear um quadro de esquizofrenia naquelas pessoas que têm predisposição. Então, se você está me ouvindo, se tem história familiar, você que é jovem, ou normalmente jovem, e faz uso de maconha e tem história na família de esquizofrenia, você está jogando roleta russa. Infelizmente, você tem uma chance 4 vezes maior do que uma pessoa que não utiliza essa droga. Então, você está realmente brincando de ter uma patologia grave, que não tem cura e que, infelizmente, se não bem tratada, ela tem uma evolução crônica e degenerativa, infelizmente. E doutor, em que idade é possível notar que a pessoa ela tem essa patologia ou ela tem indícios de esquizofrenia? Existe uma idade específica? Existe uma situação específica que pode apontar isso? Entre a segunda e a terceira década de vida. Então, no início da vida adulta e na fase jovem da vida adulta. Entre os 18 e 30 anos é onde se faz o maior número de diagnóstico, onde você tem o primeiro surto. E repara bem, quando nós desenvolvemos mais o cérebro? É de 0 a 2 anos e na adolescência. Se um adolescente, escuta isso, se um adolescente utiliza droga, bebida alcoólica também, desde a adolescência, ter um primeiro surto lá com 16, 17, 18 anos. Porque o que é comum também dentro da esquizofrenia, que a gente chama de sintomas positivos e sintomas negativos. Os sintomas positivos, a gente fala dentro da classificação psiquiátrica, que a alucinação e delírio é muito comum e as medicações tratam muito bem o delírio e a alucinação. As medicações que tem aí tratam muito bem o delírio e a alucinação. Mas existem os sintomas negativos, que a gente chama do embotamento afetivo, isolamento social. O esquizofrênico ele começa a ter um comportamento atípico. Ele começa a se isolar porque as vozes começam a incomodar,
as pessoas, eles começam a criar, pode criar tramas inexistentes. Lembra que eu falei que é uma psicose, é uma quebra da realidade? Ele cria um mundo paralelo, em que ele realmente acredita, e acredita mesmo. Tinha pacientes, que eu já tratei pacientes, que conversavam com a TV, e que falava que aquele ator que aquele ator ia casar com a paciente, ou que aquela atriz era a namorada dele. Então, eles acreditam nisso. E é muito comum, e eu via isso muito dentro do Adalto Botelho, o paciente falando lá início da década de 2000, falando assim, ó, doutor, implantaram um chip na minha cabeça. Sendo que na época nem existia chip de celular, que ainda era analógico, né? A gente nem usava chip. Estava migrando ainda para a era digital do celular, né? Então, e a gente já ouvia isso. Alguns filmes, Ana, eles mostram muito bem, retratam muito bem a realidade do esquizofrênico. Se eu não me engano, aquele filme Mentes Brilhantes, que é daquele matemático, que é uma história real, que ganhou até o prêmio Nobel, se eu não me engano, de matemática. Ali é uma história muito parecida, porque ele realmente acreditava naquilo. E teve uma novela na Globo também, com Bruno Galhaço, extraordinário. Que ele representou muito o esquizofrênico, que até fala durante falava que tinha um chip na cabeça. Então, assim, verdade. Eu diria que assim, a vida imita a arte e a arte imita a vida. Existe algum fator que provoque isso? Como que essa doença surge? Então vamos lá. Eu já te falei da questão genética, mas ela não quer dizer que alguém com genética quer dizer que é esquizofrênico. Vou dar um exemplo. A minha tia-avó era esquizofrênica. Morreu com 90 anos. Olha. Bem cuidado, 92 anos. Bem cuidado e tal. Ela é esquizofrênica. Teoricamente eu teria o gene para esquizofrenia. Mas graças a Deus não. Isso não quer dizer que meus filhos não possam ter. Quais são os fatores? A gente fala de fatores exógenos e endógenos. Endógeno seria a genética. Sim. O que é de fora? Vamos dar um exemplo? O álcool, as drogas. Tudo isso é que provoca. A pessoa não nasce... Ninguém nasce esquizofrênico. Diferente do autismo, que a pessoa nasce autista, que é um transtorno do espectro, né? Um espectro, o autismo. E muitas vezes, gente, olha o que eu vou dizer, tem muito autista, eu vou olhar para a câmera, tem muito autista tem muito esquizofrênico que na verdade é autista. E ele é há muito tempo atrás, graças a Deus os estudos estão melhorando, tem muita gente com diagnóstico de esquizofrenia hoje que na verdade é um autista, que já estão idosos. Porque como a informação vai melhorando e você vai aprendendo, porque via de regra o autista grave ele também pode ter seus quadros de... Suas mudanças, alterações de comportamento. O autista grave ele tem um isolamento social, ele não se interage muito e pode induzir o médico lá atrás que não tinha muita experiência a fazer um diagnóstico equivocado, porque se está delirando, está isolando social, não é depressão, só pode ser o quê? Na época, enquadra como esquizofrenia. Né? Então, assim, graças a Deus, o estudo sobre a mente humana está melhorando, mas infelizmente a farmacologia não está acompanhando. Nós temos grandes avanços para doenças, doenças do humor, como depressão e ansiedade, porém, não na mesma velocidade nós temos tratamento para o quadro de uma doença psicótica tão grave como a esquizofrenia. E me diga uma coisa, existem tipos de esquizofrenia? Vários. E aí, assim, eu não gosto muito de ficar tipificando, porque, assim, às vezes, assim, pode um quadro depressivo grave, se o médico não ficar muito esperto, ele come bola e acha que o paciente é esquizofrênico. Que ele pode achar que ele está catatônico porque ele tem esquizofrenia catatônica. Mas não, a depressão grave pode provocar um quadro de catatonia. Que existe a esquizofrenia catatônica. Mas o mais comum que a gente vê de esquizofrenia é a paranoide. Que é essa delirante, que o paciente começa a ter alucinação. Então são várias características, inclusive tem foi até em 2003 ou 2004 um estudo colocando a esquizofrenia como esquizofrenia canabinoide. Que é em função do uso de maconha.
Olha só. Outra coisa importante que tem que dizer, muitos pacientes que usam droga, como crack, eles podem entrar num quadro de delírio e alucinação pelo próprio quadro da droga, e muitas vezes eu fui surpreendido, isso é uma surpresa muito positiva, de pacientes que eu acompanhei ao longo dos anos, dentro do CAPS, que eu trabalhei no CAPS até o final do ano passado, que me surpreendeu e fiquei muito feliz. Um paciente que deu entrada como diagnóstico de esquizofrenia, mas usava droga. Com o tempo ele parou de usar droga e começamos a tratá-lo. Com 2 anos ele estava normal. Então ele não estava com a alucinação dele por conta da esquizofrenia, não, era por conta do uso da droga. Então não dá para você fazer um diagnóstico de esquizofrenia numa primeira avaliação. Certo. É muito complexo. O que é esquizofrenia hiperfrênica? É essa esquizofrenia que o paciente, a catatônica é o cara que fica parado. Sim. A paranoide é o que fica... no mundo paralelo. É paralelo. A hebifrênica é uma mistura dos dois, entendeu? Entendeu? Então, assim, por isso que eu não gosto muito de tipificar, porque, assim, se a pessoa entender o que é esquizofrenia, já tá bom. Porque isso fica mais essa classificação é mais para uma questão... mais questão, digamos assim... didática do que propriamente para uma população geral. Certo. Pois muito bem. Falando de entendimento, como é que a família pode ajudar ou identificar um paciente que apresenta essa patologia ou que se desconfia que há uma predisposição ou início dessa doença, Dr. Werlin? Primeiro, sim, nos sintomas não é abrupto. Ele não acorda... Ele não dorme bem e acorda esquizofrênico. Ele começa a dar sinais e sintomas. Um isolamento, começa a falar que está ouvindo vozes, ou começa a fugir de determinadas situações. Se isolar é comum por conta que as vozes... Até ele admitir que está ouvindo alguma voz, demora um pouco de tempo. Então ele muda o comportamento social. É o que é mais comum. Essa é a primeira mudança. Não, ele começou a se isolar no caso da catatônica, parou de comer, né? Ou começou a falar demais e não dorme mais, só fica falando. E sempre a mesma coisa, como se tivesse uma vitrola quebrada. Então, assim, ele repete a mesma coisa, tem um quadro de insônia às vezes, e isso piora ainda mais o quadro. Outra situação é criar um cenário aonde ninguém está observando. A pessoa começa a falar que fulano de tal está olhando para ele, que quer fazer mal para ele, e a família não está observando isso. Isso é um sinal importante que o paciente está com alguma alteração. Mas vale lembrar se tem algum histórico naquela própria família. Se tem algum histórico naquela família e começa a ter um comportamento diferente, aquela pessoa... E aí é importante o médico avaliar que pode ser uso de remédio. Dr. Werlin, eu vou perguntar algo que eu tenho certeza que o senhor vai ter condições de nos responder, até pela experiência que o senhor tem nessas áreas. O senhor já atuou ali na saúde do estado, atuou na saúde do município, agora está também fazendo um serviço ali na justiça. O senhor pode dizer, nós, no caso aqui de Mato Grosso, a gente tem condições de prestar atendimento pelo serviço público a pacientes esquizofrênicos? Nós temos, em Cuiabá, nós temos o Hospital Adalto Botelho, que inclusive foi reformado, e é uma bela de uma reforma, mas está funcionando bem, a gente já teve tantos problemas com ele. A rede governos anteriores. A rede, de uma forma geral, infelizmente, isso é nacional. Sim. A saúde mental fala que ela está jogada debaixo do tapete. Porque ninguém quer encarar algo que eles querem esconder. A sociedade tenta esconder. Porque a sociedade tem vergonha de ter uma pessoa que tem um transtorno mental. Que a pessoa não escolhe ser esquizofrênico. Ninguém escolhe ter um transtorno mental. Ninguém escolhe. E a gente tem que ter a audácia de abordar isso como você está abordando agora. E a audácia não. É a iniciativa, eu acho, né? Mostrar para as pessoas que existe o problema e não adianta fugir dele. O governo do estado reformou o Adalto? Reformou, mas nós temos ainda por exemplo, em Cuiabá nós não temos CAPS 3. CAPS 3 é a unidade como se fosse uma internação breve, para aqueles casos agudos, que como eu disse, se melhorar rápido, volta para casa.
Porém, muitas vezes essas pessoas só conseguem uma internação por ordem judicial, quando está muito avançado o quadro. Então, a nossa rede de saúde mental, no estado de Mato Grosso, ela ainda é muito capenga. Ela ainda não está muito boa. Eu diria até que Várzea Grande está um passo a mais, porque lá tem CAPS 3. Nós aqui em Cuiabá não temos. Algumas cidades do interior, não sei se tem CAPS 3. O único lugar que eu sei que tem um hospital de qualidade é lá em Rondonópolis. Né? Eu esqueci o nome do hospital. Lá em Rondonópolis nós temos um hospital psiquiátrico. Agora, eu não sei se em Rondonópolis tem CAPS 3, eu não sei se Sinop tem CAPS 3. Mas uma cidade com mais de 100 mil habitantes, ela tem condição de ter um CAPS 3, que é uma unidade breve, às vezes de observação, que pode ficar até 7 dias, que ajuda muito nesses casos agudos, que a pessoa pode melhorar e voltar para sua casa, ou encaminhar para um hospital de referência, que é o Adalto Botelho. Nós temos uma situação também, e que a gente vê com muita frequência... Eu diria assim, que nós estamos congelados. Eu acho que nós temos que avançar muito ainda na saúde mental. Temos pessoas vou dar um exemplo, dentro do Adalto Botelho nós temos pessoas muito gabaritadas. É verdade. Porém, o serviço você vê que não aparece muito. E eu tenho certeza que tem profissionais lá maravilhosos. Enfermeiros com grande experiência, psicólogos, assistentes sociais. Que, na verdade, qualquer transtorno mental, ele tem que ser trabalhado não com a figura só do médico, é com a equipe multidisciplinar. Terapeuta ocupacional. Então, são áreas que se somam, que não se resume a só um remédio. E doutor Wesley, se você me permite também, vocês, meus amigos, há de se pontuar uma questão com relação ao trabalho do governo do estado no que se refere ao Adalto Botelho. Porque eu me lembro de gestões anteriores onde era um hospital que era muito negligenciado, sabe? Onde os pacientes sofriam muito. E essa melhora, tanto no quadro de profissional quanto na estrutura para receber as pessoas, fazem uma diferença tremenda na vida de pacientes e de familiares. Exatamente. E também melhora a autoestima até de quem está trabalhando, né? Sim, sem dúvida alguma. Né? Então, assim, iniciativa muito potente. Eu não posso falar não, mas em governos anteriores queriam demolir. Eu falei, não, gente, a gente tem que melhorar. A gente não pode... Vontade não nos falta de citar os nomes, mas nós não o faremos. Aqui não estamos aqui para citar, não estamos aqui para falar de soluções e apontar caminhos, né? E, doutor Wesley, existe uma situação também, e vira e mexe, você que acompanha as notícias aqui do nosso Repórter MT, você vê, crimes. Existem alguns tipos de crimes, alguns tipos de situação, onde a pessoa, para justificar aquilo, justifica um surto psicótico. O que é um surto psicótico? Essas alegações que a gente vê muito, a gente que dá as notícias, a pessoa ela foi agressiva, isso em várias situações, alega-se isso, surto psicótico, até para fugir de uma pena, até para... Como é que o Estado avalia isso? Como é que isso pode ser identificado e comprovado? Na verdade, o que é um surto psicótico? Na verdade, a avaliação para você destipificar ou tipificar fica muito a critério do juiz ou da autoridade policial. Um perito forense... Mas essas pessoas, elas têm condição de identificar isso? Não, o médico forense, ou o médico forense, ou o perito forense, ou o psiquiatra forense, que seria o mais interessante, o psiquiatra forense, ele tem condição de avaliar em cima da história e do comportamento prévio do paciente. Porque o que seria um surto psicótico? A minha preocupação é justamente se há um profissional específico que consiga identificar se naquele isso. momento ele estava com crítica ou não. Exatamente. Tá? Qual que é a única patologia que realmente eu posso dizer que a pessoa não tem crítica do ponto de vista cognitivo? Qual que é? Qual que é? É o que estamos acabando de dizer. A esquizofrenia. Entendeu? Então, assim, mas para você fazer um diagnóstico de esquizofrenia, você tem que ter o quê? Um histórico prévio, anterior. Não é naquele momento. Então, assim, às vezes a pessoa encheu a caneca, ela tem outro transtorno mental. Vou citar aqui, por exemplo, o transtorno bipolar. E por algum motivo ele está impulsionado por uma raiva causada por uma situação. E aí ele alega que é por conta da doença. É óbvio que não. É óbvio que ele vai tomar toda a sanção da lei, porque a patologia que ele tem ele não é considerado inimputável pelo Estado. Se não me engano, isso talvez está mudado, porque acredito que só a esquizofrenia que ela é considerada como... Você pode
Mesmo assim, a pessoa é tutelada pelo Estado. Não quer dizer que não vai receber pena. Ele é tutelado pelo Estado. Nós temos algumas situações Sim, assim aqui, inclusive, entendeu? de alguns crimes e famosos são doentes. terríveis. E são doentes mesmo. São doentes. Não tem jeito, são doentes mesmo. E precisam ser tratados como tal. Mas tem muitos que, infelizmente, utilizam disso para dar uma brandada. Mas só que não é bem por aí, porque existe um mecanismo de fazer uma avaliação bem feita. E nós temos bons profissionais que assessoram esses juristas nesses momentos. É óbvio que quando você tem um paciente com surto psicótico, você pode interrogar a esquizofrenia. Não quer dizer que seja. Pode ser que ele está com um quadro, o surto psicótico causado por uma droga, por uso de droga, como eu acabei como eu comecei essa entrevista. Sim. Né? Ou sob efeito de álcool. Porque o álcool também potencializa alguns quadros delirantes, né? Né? Então, Doutor Welley, a gente está já chegando aqui ao final dessa nossa entrevista. Eu quero deixar aqui a câmera aqui à sua disposição. Tem pessoas ali do outro lado que precisam de orientação, precisam de conforto, precisam de um direcionamento. Então, sinta-se à vontade para conversar com eles e orientar naquilo que o senhor julga necessário, por favor. Obrigado mais uma vez, Ana. Amigos, o mais importante de uma situação onde você tem um familiar com alguma doença ou transtorno psiquiátrico é não sofrer calado, é procurar ajuda. Essa ajuda pode estar no seu posto de saúde, junto com a agente comunitário de saúde, que ela pode te orientar a ir para um CAPS ou chamar algum outro familiar que possa ajudar numa situação um pouco mais grave. Que a gente tem dentro da Grande Cuiabá algumas situações muito graves que a gente já até enfrentou em razão de isolamento de pacientes que estão colocando em risco a própria família, colocando crianças em risco, ou a esposa, ou o próprio esposo também ficando em risco em razão de um paciente com um transtorno mental. Primeira coisa, não precisa ter medo de uma pessoa que está nessa situação. É importante que você acolha ela, porque nenhuma pessoa vai agredir alguém de forma gratuita, mesmo estando em surto. Então, primeira coisa, não ir com tons agressivos. Tratar com tranquilidade, com calma, para que você consiga ajudar essa pessoa. E não ter preconceito. Né? Esse é o grande X da questão. Cuidar da pessoa que está sofrendo. Porque o sofrimento mental é absurdo. Imagine você aí, que tem uma voz que você tampa o ouvido e você continua ouvindo, que tem uns pensamentos que você não consegue tirá-los da cabeça, às vezes os pensamentos de morte, pensamento de fazer algo ruim, que infelizmente todos os delírios de pacientes com transtorno mental grave são delírios ruins, ninguém tem delírio bom, ninguém tem alucinação boa, porque são sempre pensamentos negativos que trazem para essa pessoa muito sofrimento. Então, o que você tem que fazer é evitar para não potencializar o que ele já está sofrendo. E acolher. E buscar ajuda. Esse é o melhor caminho. Ninguém está pedindo para você fazer diagnóstico da doença, mas dar o braço ou ajudar um vizinho, um amigo, o parente. É isso, é somente isso. Doutor Welley, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Quero parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor realiza aí ao longo de todos esses anos, ajudando pessoas, sobretudo familiares e tudo mais. Pedir para que Deus lhe abençoe, lhe dê forças, para que o senhor continue por mais tempo ajudando essas pessoas num assunto tão delicado e que tanta atenção, sobretudo do poder público, precisa. Então, muito obrigada mesmo, viu? Eu agradeço, Ana. Obrigado a todos e Repórter MT. É isso. Mato Grosso em um clique. Vamos clicar aqui. Mato Grosso em um clique, né? É isso mesmo. Abraço a todos, muito obrigado. E olha, por falar em clique, eu falei no início ali da nossa entrevista, você, por favor, minha gente, presta atenção, se inscrevam no nosso canal e acionem o sininho, viu? Aqui você sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto, uma nova entrevista, portanto, amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.